Boa tarde, boa noite, né? Tudo bom? Conforme falamos hoje, eu venho falar sobre o porquê existem tantas religiões. Qual é o motivo disso? A gente vem falando sobre as escrituras, a autoridade das escrituras, a suficiência das escrituras, o cânon sagrado. E hoje o nosso tema é suficiência das escrituras. Por que existem tantas religiões no mundo? É por causa disso. Nem todo mundo acredita que a escritura sagrada é a palavra de Deus inerrante. Alguns acreditam que ela contém, mas nem todos acreditam que ela é. E muitos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas outros livros também são. Então eu acredito na Bíblia, mas eu acredito também no livro dos Mormons. Eu acredito na Bíblia, mas eu acredito na autoridade da igreja. Os católicos romanos pensam assim. Por isso essa divergência em várias denominações, inclusive denominações ditas evangélicas, que criam, mediante as suas próprias convicções, seus achismos, regras em suas denominações. E a Escritura, ela não diz isso. Então nós vamos estudar hoje sobre isso. Quero começar com uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pelo teu Santo Espírito, e que o Senhor fale conosco, aos nossos corações, conforme a tua vontade, não a minha. Abra minha mente, abra o nosso coração, que o teu Espírito faça o trabalho de convencer-nos que a tua Escritura é a verdade, só ela tem autoridade, só ela basta. Em nome de Jesus. Estou aqui enviando para as pessoas. Aqui. Então vamos lá. Começar com um texto bíblico, 2 Timóteo 3, 15 a 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora, quando você vai no verso 15, ele fala sobre as sagradas letras. O que seriam essas sagradas letras? É a palavra de Deus. Então, 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, depois você lê, fala sobre as sagradas letras, que é a Escritura. Fala sobre a inspiração, que a palavra grega é theopneustos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. A palavra grega ali é theopneustos, theos, Deus, pneustos, soprada por Deus. E faz com que sejamos aptos para toda boa obra. Então fica essa pergunta no ar: por que existem tantas religiões? Justamente por isso. Porque as pessoas não acreditam somente na Bíblia como a palavra inspirada por Deus. Outros teólogos vão crer também na experiência. A experiência é importante para a sua vida cristã? É. Só que ela, de toda forma, ela não te dá base para que você creia nela como algo que tem autoridade. A autoridade somente é a palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Theopneustos. Quando Jesus vai falar, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, ele afirma que só a Escritura é a verdade.
Então eu estou usando aqui esse livro, Sofia, minha filha, Cristiane França. Sofia, acende a luz aí para mim. Às 3. Obrigado. Melhorou? Vamos lá. Estou usando esse livro aqui, do Wayne Grudem. É uma excelente teologia sistemática. Você pode adquirir. O Wayne Grudem é doutor em teologia, autoridade respeitadíssima, dos melhores círculos acadêmicos, internacionalmente aclamado, graduado em Harvard, mestre de divindade pelo Westminster Theological Seminary, doutor pela Universidade de Cambridge, professor e etc. Então, eu acho muito relevante, muito inteligente o estudo dele, tá? Vai aqui na página a inerrância, já estudamos a suficiência das Escrituras. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, já achei. Senhor, que nos habilite para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17 é o que eu estava falando agora. Agora veja uma coisa. Nós não devemos acrescentar nada à Bíblia, nem equiparar algum outro escrito à Bíblia. Os mormons, por exemplo, acreditam no livro dos mormons. Também. Eu creio na Bíblia, mas eu também acredito no livro dos mormons. Os católicos acreditam, até o Wayne Grudem menciona aqui, que nós divergimos dos teólogos católicos romanos, porque eles acreditam também que quando estudamos também o ensino oficial da igreja ao longo da história, também esse ensino tem autoridade. Isso não é verdade. Jesus nunca afirmou isso, aliás, ele afirma o contrário em seus escritos. Embora a história da igreja nos ajude a compreender o que Deus nos diz na Bíblia, jamais na história da igreja Deus fez acréscimos aos ensinamentos ou aos mandamentos das Escrituras. Jamais. Durante toda a história da igreja e fora das Escrituras, Deus acrescentou algo que Ele exige que creiamos ou façamos. As Escrituras são suficientes para nos habilitar para toda boa obra, e andar nos caminhos bíblicos é ser irrepreensível aos olhos de Deus. Por que é ser irrepreensível aos olhos de Deus? Porque o Salmo 119, olha o que ele diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Esse versículo diz o seguinte: bem-aventurados ou felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então, quando você anda na lei do Senhor, você é irrepreensível. Porque ele diz irrepreensíveis e que andam na lei do Senhor. Por andar na lei do Senhor, você é irrepreensível. Então, a Escritura é suficiente em tudo que ela ensina, é suficiente para que você creia, confie e obedeça. Não há nada fora das Escrituras que seja, não estou dizendo que não é importante, mas que tenha autoridade para que você possa crer, confiar, né? Crer, confiar é a mesma coisa. Crer, na verdade, é confiar. E obedecer. A Bíblia é suficiente. As palavras da Bíblia são suficientes para que você creia e obedeça a Deus. Para quem entrou agora, aqui, nós estamos estudando essa teologia sistemática do Wayne Grudem. Excelente. Autoridade respeitadíssima nos melhores círculos acadêmicos, internacionalmente aclamado, graduado em Harvard, mestre em divindade pelo Westminster Theological Seminary, doutor pela Universidade de Cambridge e outros mais e mais e mais, mas não obstante a isso, ele é um homem temente a Deus, um homem piedoso. Então, ainda que muitos temas a gente não tem a resposta, você, Luana, que entrou agora, tem uma coisa boa para você aqui.
Quem deve ser batizado? A gente estava conversando sobre isso. A Bíblia, ela não diz especificamente quem deve ser batizado. Se ela não dá uma instrução específica para o batismo, então é por isso que existem essas divergências, as quais você também tem visto aí. Então vamos lá. A doutrina da suficiência das Escrituras não implica que Deus não pode acrescentar mais palavras àquelas que Ele já falou ao seu povo. Olha só, eu não estou limitando Deus. A Bíblia ela não limita a Deus. Implica assim que o homem não pode, por conta própria, acrescentar nenhuma palavra àquelas que Deus já falou. É diferente. A suficiência das Escrituras não quer dizer que tudo que Deus falou está ali. Não. Ele pode falar ao seu coração. Mas quando ele fala ao seu coração, você submete. Toda vez que você recebe uma revelação, você tem que submeter às sagradas letras. Certo? O que está querendo dizer, o que Deus diz é o seguinte: o homem não pode, por conta própria, acrescentar nenhuma palavra àquelas que Deus já falou. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas são para Deus, e as não encobertas são para os homens e seus filhos, nós e nossos filhos. As coisas encobertas só cabem a Ele. Tem mistérios que nós não sabemos decifrar, não conseguimos entender. Então nós não podemos avançar e opinar de uma forma como se fosse algo autoritativo, visto que a Bíblia ela não trata sobre isso com especificidade. Eu não posso, exemplo, o batismo, como deve ser a ordem de culto, é outro exemplo, como o governo da igreja. Alguns têm o governo da igreja nos membros, outros têm o governo na igreja, o presbitério, outros têm o governo na igreja, uma pessoa só, o pastor. A Bíblia não diz especificamente quem deve governar. Claro, quem governa é Deus, é o sumo pastor, Jesus, ele é o cabeça, isso diz. Agora, o governo aqui, terreno, eu não posso criticar o irmão, porque a Bíblia ela não dá um ensino específico, direto nas Escrituras sobre tal assunto. Por isso há outras religiões. Por isso existem várias denominações. Até mesmo em denominações evangélicas, vemos práticas e costumes que não têm amparo na palavra de Deus. Se você é assembleiano, por exemplo, você vai dizer: poxa, a minha igreja não deixa eu usar brinco. A minha igreja não deixa eu pintar unha. Olha só, quando Timóteo vai dizer, Paulo vai dizer a Timóteo, para não usar exageros, é isso que ele vai dizer, ele não vai dizer para você não usar. E você tem que entender que existem escritos na Bíblia que é determinado para um povo, e existem escritos na Bíblia que são determinados para todos os povos. Como discernir isso? Entende? Você não pode comparar a nossa cultura aqui no Brasil com uma cultura judaica, devidas às proporções, tá? O batismo da Igreja Católica em bebês, esse é outro tema. Eles batizam bebês. A Bíblia ela não diz para batizar bebês. Isso é política. A política adentrou na igreja. Constantino, lá atrás, no século IV, em torno do ano 313, por aí, ele uniu o Estado à igreja e decretou, canetou, ex cátedra, que a religião oficial do império seria o cristianismo. O cristianismo, não a religião. E ele não tem poder para determinar nada. Então, ao longo dos anos, essa junção, a meu ver, errada, religião com Estado. Não estou dizendo que você crente, você não pode ser um político, não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que o Estado não pode determinar o que a igreja vai fazer. E foi isso que aconteceu lá no passado. Certo? Outro tema aqui. Olha só o que diz Deuteronômio 4:2. Nada acrescentarás à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Não posso acrescentar. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio 12:32. Outro texto. Toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, do 5 ao 6. Outro texto, Apocalipse. Está em voga no momento, Apocalipse. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que livro? As Escrituras. Testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Alguns vão dizer esse livro é o Apocalipse, outros vão dizer esse livro é a Bíblia. Mas nem na Bíblia, nem no Apocalipse existem textos que você possa somar ou subtrair. Se você tiver na dúvida se é o Apocalipse ou se é a Bíblia inteira, ok. Seja qual for dos dois que você acha que seja, você não pode acrescentar a nenhum deles, porque ambos são sagrados. O Apocalipse é sagrado e a Bíblia inteira também é sagrada. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Você não pode incluir nem subtrair nada à santa palavra de Deus. Ah, mas eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. É outro problema. Desculpe, mas você está com um problema. Aí você tem que estudar a autoridade das Escrituras, o cânon sagrado. Nós já estudamos aqui. A gente tem isso gravado aqui. Mas hoje o tema é suficiência. A Bíblia é suficiente? Sim ou não? O que você acha? Opine. Dê sua opinião. A Bíblia basta? Ela é suficiente? Por não acharem que é suficiente, existem outras religiões. E dentro das religiões, várias denominações. A Igreja Evangélica tem várias denominações por causa disso. A Igreja Católica ela diverge na Igreja Evangélica por causa disso. Ela acredita que a autoridade do Papa, do Sumo Pontífice, segundo eles, a palavra dele, ou seja, a Igreja, que são pessoas, também tem autoridade tal qual ou mais do que a Escritura. Jesus não afirma isso. Jesus não afirma isso. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele não fala que a palavra dos homens também é a verdade. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Aquilo que a Bíblia não nos diz, eu não posso avançar. É um terreno obscuro ao homem, é um terreno incompreensível ao homem, é um terreno inacessível ao homem. Aquilo que a Bíblia não diz, eu não posso, com o meu achismo, decretar, fazer doutrina, ensinar dizendo que é mandamento. Eu não posso. Certo? Outra coisa, olha aqui. Com respeito à vida cristã, suficiente as Escrituras nos lembram que não existe pecado que não seja proibido pelas Escrituras, quer explícita, quer implicitamente. Andar na lei do Senhor é ser irrepreensível. Salmo 119 já vimos. Existem coisas que não é pecado, mas que algumas denominações dizem, não faz isso que é pecado. A Bíblia não diz. Eu não posso afirmar, eu não posso caminhar por esse terreno onde não há luz das Escrituras. As Escrituras não ensinam. Ou seja, Deus fez com que tudo que está escrito na Escritura seja o suficiente para mim e para você. Ah, mas e os escritos que foram perdidos no passado? Olha só, entenda uma coisa, Deus é soberano. Se Ele quisesse que fossem preservados, eles não seriam perdidos, ou seriam perdidos depois encontrados. O cânon está fechado, a Bíblia está pronta. Se Deus não tem poder
para preservar um escrito seu, desculpe, mas isso aí não é Deus. Esse ser que você está afirmando aí, que você adora, não é Deus. O Deus da Bíblia, ele é o Todo-Poderoso, ele tem poder para preservar aquilo, não vou dizer acha porque Deus não acha, aquilo que ele sabe que é suficiente para que nela fosse escrito, nela estivesse preservado. E aqui está o livro, a Escritura Sagrada, que é suficiente para o cristão. É o código, não vou dizer código, é a carta magna para o cristão, pelo menos para o cristão. Se você não é cristão, obviamente você não entende, você não acredita, muito menos você segue isso aqui. Mas para os cristãos, o que é cristão? É membro de uma igreja. Não, cristão é nascido de novo. Uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, isso é outro assunto, é outro tema. O cristão que nasceu de novo, ele crê na Sagrada Escritura. Aquele que nasceu em Cristo Jesus, ele crê nas Sagradas Letras. Aquele que não nasceu, ele crê no que ele quer. Aquele que ainda não nasceu de novo, ele crê no que lhe interessa. Se você crê apenas no que você gosta e rejeita o que você não gosta, não é na Bíblia que você crê em si mesmo. As coisas que o teu coração ama é o que você crê, é muito fácil. Agora, crer na Bíblia, na sua totalidade, você não crê só no que você ama. Tem coisa aqui que eu não gosto, mas é a palavra de Deus para mim. Então, se eu creio só no que eu gosto e rejeito o que eu não gosto, eu não creio na Bíblia, eu creio em mim mesmo. Então, meu Deus sou eu. Essa é a grande diferença. A Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. Se Deus quisesse preservar outros textos que se perderam, se assim fosse, ele preservaria, ou ele não tem poder para isso? Ele é Deus. Eu não sou, nem você. Agora, dizer que foram perdidos e que se perderam no tempo, no espaço, é dizer que Deus não é todo-poderoso, não é soberano, que foi incapaz de preservar um texto. Esse é um Deus incapaz. Esse não é o Deus da Bíblia. Quero encerrar hoje aqui com a palavra de oração, essa palavra. Se você tem dúvidas, por favor, faça perguntas agora. A Bíblia é suficiente. Crendo você ou não, não vai mudar nada. Deus não muda. Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Ele não vai mudar, a Bíblia não vai se adequar a você. É você, pecador, você, miserável, que precisa se adequar à santa palavra de Deus inerrante, infalível, autoritativa e suficiente. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Algo para dizer? Vou encerrar com uma palavra de oração. E depois, nos próximos ensinos, nós vamos estudar sobre os atributos de Deus. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Ademilson, meu amigo, tudo bom? Vamos ver os atributos depois, o caráter de Deus. Deus ordenou que autores posteriores acrescentassem novos ensinos. Ou seja, o Antigo Testamento foi escrito e depois foi compilado, o Novo Testamento foi escrito e foi compilado no cânon sagrado como palavra de Deus. Depois do cânon fechado, a Bíblia é preservada por Deus e não há nada além do que está escrito na Escritura que Deus nos queira revelar. Existem coisas que nos são misteriosas e estão lá escondidas na mente, por assim dizer, de Deus. As coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para nós e os nossos filhos. Deuteronômio 29:29. Já lemos isso aqui. Agora, tudo aquilo que Deus quis que estivesse escrito nesse livro, ele assim o fez, usando os homens, é claro. Não foi o macaco, não foi a girafa, não foi o leão, não foi o tigre. Foram homens, inspirados por Deus. Toda a Escritura é inspirada, theopneustos, soprada por Deus. Algumas tradições, algumas denominações, as seitas, quase todas, elas não aceitam a Bíblia como suficiente. A Igreja Católica não aceita,
A igreja dos Mormons não aceita, ela aceita também. É a Bíblia, a palavra de Deus, mas eu acredito no livro dos Mormons. Eu acredito no livro de Ellen White, nos escritos de Ellen White. Eu acredito na autoridade papal. Eu acredito na igreja. O que a igreja diz também tem autoridade. Isso não tem amparo nas sagradas letras. Não tem. Mas você acredita? Desculpe-me, você está com problema. Sério, é um sério problema. Porque a própria Escritura, a palavra de Deus afirma que ela é suficiente. Então não posso estudar outros livros? Pode. Então não posso ler outros livros? Pode. Mas não tem autoridade? Não. A Bíblia é suficiente? É. Posso estudar outros livros então? Pode. Para conhecimento, se você quiser estudar história, pode. Você não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, dizer que tem autoridade, que é suficiente, já é um erro crasso. Paz, meu pastor Anderson. Olá, meu irmão Ademilson. Amém. Estávamos falando aqui sobre o último tema sobre as Escrituras. O estudo de hoje é a suficiência das Escrituras. Eu fiz a pergunta no chamado anterior, por que existem tantas religiões? Porque muitas não aceitam a suficiência das Sagradas Escrituras. Os Mormons, por exemplo, acreditam que o livro dos Mormons também tem autoridade. Os católicos, por exemplo, vão dizer que o Papa e a Igreja Romana, o que ela diz, ou seja, as pessoas, a Igreja são pessoas, o que ela diz também tem autoridade como palavra de Deus. Isso não tem amparo bíblico. Vamos dizer aqui, os adventistas vão dizer, apesar de muitos negarem, vão dizer que os escritos de Ellen White também têm autoridade. Muitos negam, mas depois vivem o que ela disse lá. Juízo investigativo. Eu não vou nem tocar aqui na guarda do sábado, porque não vejo problema em guardar o sábado, mas também não vejo como mandamento moral hoje, e sim como mandamento cerimonial. Então preste atenção. Se eu tenho que guardar o sábado, então você tem que matar um cordeiro em cada culto. Você tem que apedrejar. Se alguma mulher trair o marido, você tem que jogar pedra nela até matar. Querido, as leis cerimoniais foram abolidas, as morais não. Entenda isso. Esse é outro tema. Mas a Bíblia é suficiente. Querendo você, crendo você, aceitando você ou não. Eu parafraseei aqui, se eu não estou enganado, o Agostinho. Se você crê na Bíblia só o que você gosta e rejeita o que você não gosta, não é na Bíblia que você crê, mas em si mesmo. Vou repetir. Se você crê em algo que você gosta na Bíblia, mas rejeita o que você não gosta, você não crê na Bíblia. Você crê em você mesmo. Em outras palavras, o seu Deus é você mesmo. Isso não tem amparo, isso não é cristianismo, isso não é ser cristão. O cristão nascido de novo, ele acredita nas Escrituras, nas Sagradas Letras, como autoritativa, tem autoridade, como única, como inerrante, não contém erros, como infalível, não falha, claro, Deus não falha, e como suficiente. Basta. Todas as palavras da Sagrada Escritura bastam, ou seja, são suficientes para você e eu confiarmos, crermos, né? Crer, pisteos, é confiar e obedecer. Você quer crer e confiar, crer e obedecer a Deus? Tenha a Bíblia como suficiente. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou orar para encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus. Deus querido, Pai amado, muito obrigado. Eu te agradeço por tão grande salvação conquistada na cruz, pelo teu sacrifício vicário, substitutivo, penal. A lei de Deus foi satisfeita, a ira de Deus foi satisfeita, quando o Senhor disse naquela cruz, tetelestai, está consumado, está pago. Obrigado por esse pagamento. E eu creio no Senhor, e creio nas suas sagradas letras, que são suficientes, autoritativas, inerrantes, infalíveis. Obrigado, Senhor. Que esse estudo fique na nossa mente, adentre no nosso coração e faça uma transformação interna em nós. E que aquele ainda, se tem alguém que nos ouve, que não nasceu de novo, que o Senhor faça essa transformação na mente dessa pessoa, no coração. Obrigado por tudo, nos perdoa, por favor, aquilo que não conseguimos entender.
Somos limitados, finitos, diferente do Senhor, que é um ser totalmente outro, ilimitado e infinito. Obrigado por tudo, Senhor. Perdoa-nos no nome de Jesus. Oramos assim, no nome dele, o nome que está sobre todo nome, o nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.